Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 16 de novembro de 2023, um dia depois do feriado, mas no Café Belgrado não teve feriado não, né? Teve conteúdo, análise de briga, entre outras Análise coisas. de briga. Paz nos estádios. Muita gente, cara, repercutiu esse vídeo aí, circulou em redes sociais, YouTube, né? Números aí acima do nosso rendimento de YouTube. Então, quem não consumiu ainda o conteúdo, né? Pô, teve podcast de feriado com reflexões, análises cuidadosas da briga que gerou a suspensão de Draymond Green, hein? 5 jogos de suspensão de Draymond Green, notícia do dia. Uma suspensão que ela não é uma suspensão leve para os padrões NBA de coisas que acontecem em quadra, né? A NBA, quando tem briga, costuma ser assim, deu um socão na cara do maluco um jogo, né? Ou no caso lá do Draymond Green, ele vai refletir sobre a vida e decidir quanto que ele volta. Então, assim, não é a suspensão que muita gente queria, muita gente acha que o Draymond Green precisa ficar mais tempo, vamos dizer assim, né? Precisa ficar mais tempo fora, porque, enfim, tem sido recorrente o que ele faz. De toda forma, 5 jogos foi uma punição acima do que tem se punido na NBA. Além disso, outra notícia de ontem ainda, notícia curiosa, né? Um pouco dramática, sobre a lesão de Kelly Oubre. O Kelly Oubre, como vocês vão se lembrar, foi noticiado que ele foi atropelado e perderia boa parte da temporada. Assim, foi atropelado, mas está tudo bem com ele no longo prazo, mas as lesões são graves e ele vai ficar fora da temporada. Ontem surgiu um desmentido, não é bem um desmentido, mas uma contestação das informações a respeito aí da sua lesão, né? Dos seus ferimentos, a origem desses ferimentos. O Kelly Oubre teria sido visto, né? Na verdade, existem vídeos do Kelly Oubre chegando de bicicleta após o acidente. O meu amigo Lucas Nepomuceno teria dito que ele meteu Somália na NBA. Não, eu especulei, né? Especulei. Não é foi mais assim, não é possível, velho, que ele vai meter um Somália. Enquanto não tivermos mais informações sobre isso, enfim, vamos desejar melhoras para o Kelly Oubre. Vi aí o pessoal analisando no Twitter, né? Que era uma bicicleta de manobras. Gibas, tem inclusive vídeo, né? Vídeo da TMZ aí, da porta do Kelly Oubre, mostrando que ele chegou de bike. E não sei se você já falou sobre isso, né? Porque fui beber uma água, né? Mas, Gibas, a verdade é a seguinte: não sabemos a verdade, né? Então, vamos falar aqui apenas palavras elogiosas para a temporada do Kelly Oubre até agora, né? Ele, dentro do tema de hoje, poderia ser citado aqui. Não sei se será, né? Mas poderia de maneira positiva, né? E aí, quando tivermos comprovação aí de citá-lo de maneira... Como a gente já teve muitas vezes, né? Chance de citá-lo de maneira negativa, citamos aqui. Mas a verdade, Gibas, é que não tivemos feriado, mas Draymond Green vai ter bastante feriado aí, né? 5 jogos de suspensão. E hoje, dia intenso para as organizações do Café Belgrado, conteúdo aberto aqui no feed, conteúdo fechado para apoiadores. Dia daqueles, hein, Gibas? Um dia da caça, outro também é da caça aqui no Belgradão, né? Porque é muito conteúdo aí para você caçar aqui nas organizações Café Belgrado. Então é o seguinte, hein? Hoje nem apresentei a ideia, né? Tô ainda nos anúncios iniciais e nem falei da grande vitória de Croy, viu, Lucas? Croy, com a camisa do Vascão, venceu o Estadual de São Paulo, que derrotando o isso, JP nas quartas, Barreto Upset. na semi. Cara, foi um upsetzinho, sim. Ele era assim, pô, esse cara é muito forte, vai derrubar a gente. O bicho Mas, foi de porra, Vasco, velho. foi de Vasco como, né? E, pô, derrubou Já o ganhou a JP. torcida desse jeito. De SP, né? Confuso, bem, como que ele fez isso. Mas, enfim, O Vasco hoje é um dos times mais carismáticos do Brasil, Gibas. Agora é o seguinte, né? Vasco e Flamengo no Nacional, se rolar um Croy e Nel, né? O Nel se garantiu já? Nel já tá garantido. Muita gente esperava um Nel contra o JP, mas foi o Croy. Eu sou né? Nel. Sou Team Nel. Você não curte o Vasco, né? Tô ciente disso.
Tem outros aí dos outros estados também, né? Aos poucos vão trazendo aí o nacional aí. Estão falando de batalha de rima, né? O que eu fiquei sabendo, Gibas, é que o cenário tá muito forte da batalha, né? Então, da batalha nessas localidades. Então, até enfraquece um pouco a cena nacional, né? Porque muita gente se vê obrigada a ir para os grandes centros, né? Para poder batalhar em alto nível. Vai ter um Mas... menor, hein, Lucas? Vai ter um menor no nacional de 14 anos aí, hein? Ih, rapaz, É, ele pode Filipinho. rimar xingamento? Cara, os menores são ousados, né? Tá liberado aí. Cara, esse nacional vai ser bom demais, né? Vai ser bom demais. Seguinte. A ideia do podcast de hoje é falar sobre atletas, jogadores, né? Personagens, né? As estrelas da NBA. E, cara, a ideia é dizer o seguinte, Lucas. Quem tá melhor do que você esperava e quem tá pior do que você esperava? 5 melhores que você esperava, 5 piores que você esperava. E não é pra dizer assim, pô, o Ben Simmons tá pior. Não, pô, ninguém esperava que o Ben Simmons... Questão. Meia dúzia eu esperava que o Ben Simmons estivesse voando. Não, o Ben Simmons não conta, entendeu? É mais assim, a nossa expectativa, a gente fez muito preview, falou muito dos jogadores, fez reflexões, fez análises. 10 dias, 10 dias não, 10 jogos. Assim, não é o suficiente para definições, mas já dá para dizer assim, bom, esse cara começou melhor do que eu esperava, esse cara começou pior do que eu esperava. Questão, Lucas. A questão é a seguinte: tem esperar de esperança e o esperar de eu tava esperando por isso. Os dois contam ou só o esperado que eu tava esperando por isso? Porque pode ser, por exemplo, que eu tivesse a esperança que um jogador chegasse a tal nível, mas eu não esperava que ele chegasse, sabe? Eu tinha apenas a esperança. Isso conta ou não conta? Cara, pode contar. Eu peço que você faça um mix, né? Entre a sua Ok. expectativa Um e, blend. assim, é um blend. E quem mete muito essa é o Samir lá, né? Do canal do Café do Setorista, né? Um blend de informações. Samir, porra, É grande o do setorista do peixe? Timão. Samir do peixe? Não, ele é de Santos, mas é setorista do Timão, né? Às vezes quando ele dá notícias do peixe. Então é o seguinte, é um pouco de cada, né? Assim, pô, claro, as expectativas que a gente coloca são baseadas também na nossa análise, né? Então, faça um blend aí, Lucas, entre a sua expectativa e aquilo que é aceitável socialmente Ok. e faça essa definição. É o seguinte, qual que é o desafio, né? A gente vai falar aqui os nossos tops, vai ser consenso, né? Não vai ser o top de cada, vai ser consenso. A gente Isso é define aí os difícil 5. então, hein? Talvez jamais terminemos esse episódio. Não, um consensinho, né? Ok. Pô, cara, eu sou muito fácil de ser convencido no consenso só porque eu quero que acabe rápido, né? Então eu sou desses, assim, Boa. que eu raramente brigo pelas minhas opiniões. Aí o seguinte, a melhor história, não quer dizer assim aquele que mais decepcionou ou menos decepcionou, mas aquela história que a gente achar mais legal de cada uma vai virar episódio exclusivo para apoiadores do Café Belgrado de vídeo. Nós vamos lá fuçar Ih, rapaz. vídeos desses jogadores e explicar em vídeo ou refletir junto, né, com os nossos ouvintes, que não somos professores de nada, estamos só conversando. Por Você é que tá professor bem? sim, Gibas. Já fui, né? Não sou mais. Por que tá bem? Ah, mesmo? Por que tá bem? Pô, faz muito tempo que eu não dou uma aulinha, hein? Por que tá... Professor, mas o Serginho da Pereira Nunes, ele dá aula ou ele é apenas um professor? Ah, não sei. É porque ele dá aula naquele curso de telefone lá, né? Que é por telefone, né? A faculdade que é por telefone, que em 5 minutos você se forma, não tem uma parada assim? Não lembro direito. Mas é isso, né? Então, professor, é isso, é um pouco isso. Então fica o convite, né? Se você gosta de conteúdo fechado sobre esses jogadores que vamos falar, né? cafébelgrado.com.br a partir de R$ 12. Você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. A partir de 23, você vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, quer começar pelo alto ou pelo baixo? Ou vamos uma de cada? O que você prefere? Ah, Gibas, vamos um de cada, vamos um de cada. A gente tem Bom. mais assunto que é obrigado a falar hoje, mas como já temos assim um avançado, né, do episódio, ainda não entramos no episódio, espero que esses assuntos apareçam assim, como é que eu posso dizer, né, organicamente. Se não, Gibas, vou ter que encaixar aqui algumas coisas bem, vou dar um spoiler, cabulosas. Vamos começar de altos, Gibas. Vamos começar de altos, porque para baixo toda santa ajuda, né? Vamos lá, vamos lá. Muita gente está muito curiosa aí para as nossas impressões cabulosas. Mas enfim, né? Lucas, você começar por qual? Por cima ou por baixo?
do alto, né? Porque para baixo todo santo ajuda. Então, estando no alto, dá para cair de boa. Muito boa essa expressão, né? Pra baixo todo santo ajuda. Por que o santo Por ajuda que o para ir para santo baixo? ajuda? Não entendi muito bem essa, né? E não é assim, algum santo específico. Todo santo ajuda. Todo santo Todo quer ver santo, tipo, São você. Paulo ajuda. São Tomé, o cara que é do ver pra crer, né? O cara tinha que tocar na chaga de Jesus pra acreditar nas coisas. Mas, tipo, beleza, né? Se for pra baixo, eu ajudo. Para baixo eu topo. E para Aí baixo São do quê? Tipo, Pedro. te mandar pro inferno? Porra, será que é isso, velho? Tipo, se for pra mandar pro inferno, os santos estão de boas, então estão prontos já. É só pro céu, nem tanto, né? Nem tanto. Enfim. Lucas, quero propor aqui então um que me parece que é óbvio, assim. É meio que, pô, esse cara tá. Amo esse cara, desde que pintou no NBA, falamos muito bem dele aqui, mas tá um pouco acima do que eu esperava, pelo menos. Não sei se você esperava uma coisa desse nível. Às vezes você até espera, mas quando você vê acontecendo, é diferente, né? É uma coisa meio, o que eu acabei de ver aqui. Eu não sei se os números são fantasiosos, porque teve uma atuação bem grande nesse começo da temporada e dá uma Não, turbinada, fantasioso mas, não. cara, o que Tyrese Maxey tá jogando, meu amigo, 23 anos, 27 pontos de média, incríveis aí, 6 assistências, 5 rebotes e muitas vitórias, né? Mais do que simplesmente fazer números porque o time tá perdendo o jogador, o time veio de uma derrota ontem, né? Perdeu pro Boston. Faz parte também, né? Tudo bem. Mesmo o Boston bem desfalcado, baita vitória do Boston. Cara, mesmo pensando que, cara, esse cara vai herdar os minutos do Harden, vai herdar protagonismo, vai ter que decidir. Velho, tá um pouco assim, tá acima do que eu esperava, pelo menos para esse começo. Tyrese Maxey, pra mim, é um dos grandes ups aí desse começo de temporada, hein, Lucas? Gibas, é bem legal que ele tá jogando, porque não é simplesmente ele tá trazendo. Tô até botando uma sonoplastia aqui, Gibas. Não sei se tá Bom. chegando aí. Pra Agora chegou. mostrar, né, que ele tá furando as defesas adversárias, né? Ih, deitou, hein? Mas não é só simplesmente assim, olha, o Maxey tá fazendo o que ele fazia, só que agora o tempo todo, e por isso tá turbinado. Não. Ele tá tendo a oportunidade de fazer outras coisas que ele não fazia, e ele tá fazendo isso como se ele fizesse já desde sempre, né? Então, o próprio Nick Nurse, o técnico novo, né, do Philadelphia, que chega para essa temporada, ele chega falando, olha, aliás, ele chega recente e fala, cara, o Tyrese Maxey tem muito mais habilidades de point guard do que eu imaginava, né? E ele já acabava comigo algumas vezes, né, quando eu enfrentava. Então, isso que está sendo o diferencial dessa temporada do Tyrese Maxey. Não é simplesmente, olha, ele já era muito rápido, já ganhava de todo mundo no first step e agora está fazendo isso. Não, as leituras dele estão evoluídas, né? O nível de jogo, né? O que ele traz para o time são mais coisas do que ele vinha trazendo. E ele que costumeiramente é atacado, né? Pelo seu tamanho, pela sua envergadura, assim, por não ser um cara super grande, ele vai ser atacado quando o Philadelphia troca, principalmente. Ele tem que defender uns caras mais altos. Ele não se sai péssimo, não, viu, Gibas? Ele se sai de maneira bem decente, ele se sai de maneira bem até surpreendente em vários dos jogos dessa temporada, e é sim um dos grandes motivos pelo qual o Philadelphia está vencendo. Acho que esse tipo de temporada a gente tinha a esperança que acontecesse, especialmente sem Harden, especialmente com o Nick Nurse, né? A gente sente que o Nick Nurse é um técnico bem mais antenado do que o Doc Rivers, né? Para aproveitar as características do Tyrese. Então, assim, a gente tinha esperança que isso podia acontecer, Gibas, mas o que ele tá furando, viu? É brincadeira o que ele tá furando. Lucas, quando você diz coisas nesse tipo, né? Eu fico pensando o nível que o Philadelphia, ao draftar jogadores e desenvolver, ele te dá uma condição de você lidar com como você vai construir o seu time, né? Acho que esse é um elemento que o Philadelphia não perdeu de dimensão. Acertar uma escolha como essa lá atrás, né? Não era uma escolha alta. Você dá uma outra perspectiva de longo prazo. O Maxey era um jogador de pedigree, a gente sempre falou, né? Amador de Kentucky é bom de bola.
Tirou foto com o Calipari, né? A gente cobriu o draft e a gente esperava que ele fosse lottery, assim, era uma coisa óbvia que ele fosse lottery. É, mas, cara, não foi. Foi sobrando, foi sobrando. E, velho, tem alguns jogadores, né, que quando chegam na NBA, você sabe que vai dar certo. Assim, a gente falou um pouco isso do Michael Sasser agora. A gente falou bastante isso do Jalen Brunson, lá no draft do Jalen Brunson. Cara, é difícil você apostar, assim, pô, isso com certeza vai dar certo na NBA, mas assim, tem alguns caras que têm boas chances de dar certo. E o Maxey era um pouco isso, até o Quickley também, que tem um estilo parecido com o Maxey, era um pouco isso também de Kentucky, né? Também com essa trajetória. E, velho, não deu outra. Já é um jogador que o time draftou, desenvolveu, passou por muita coisa, né? Para estar nessa condição que está hoje. Ele lidou com diferentes times do Philadelphia, diferentes dramas do Philadelphia, mas agora tá aí, né? Tá aí. O time perde o James Harden, ele vem para sua quarta temporada, tá na NBA, tá na NBA desde, desculpa, a dicção tá falha, hein? Tá na NBA desde os 20 anos, agora tá com 23 e já tem uma trajetória ascendente assustadora. Se você pegar que ele começa com 8 pontos, vai para 17, vai para 20, agora tá com 27 de média. O homem não para de evoluir, né? Qual é o próximo, né? Qual é a próxima fase? Acho que é essa, né? Assim, ficar nesse nível. Hoje ele é o jogador que toma boa parte das decisões. Claro que o Joel Embiid é o craque do time, é o cara que para quem vai a bola, o time explora porque é muito difícil defender o Joel Embiid. Agora, cara, ontem mesmo o time já não pôde contar com o Kelly Oubre, né? Que teve esse problema que a gente contou no começo do episódio. E aí a gente precisou de mais e mais Maxi, né? Tava rolando um Jaden Springer jogando, até que jogou bem ontem o Jaden Springer. Vai precisar de D'Anthony Melton, vai precisar aí que outros jogadores apareçam, vai precisar que Tyrese Maxey tome ainda outras decisões ofensivas. Claro, isso tende a pressionar o nível que ele vai conseguir entregar, não vai ser fácil, mas para mim é um dos primeiros grandes ups dessa temporada, viu, Lucas? É o melhor Tyrese da NBA? Não é o melhor Tyrese da NBA, porque Ai, tem ai, outro ai. aí. Você quer falar já do outro Tyrese ou a gente vai para um down agora? É, Ah, cara, tem que ser o outro Tyrese, porque o Vini Júnior andou dando RT, né? Pro perfil é, pisou na linha. Um salve, hein? Porra, venceu na vida, né? O Vini Júnior tá querendo falar de Tyrese, né? Mas temos que falar também de Tyrese Halliburton aqui, né, Gibas? Porque não é só. É, é complicado para não ficar parecendo um episódio de MIP, né? Porque a gente fez um episódio recente de MIP e tinha esses dois Tyreses, né? Então a gente acaba se repetindo um pouco, mas merecem que a gente. Esses dois caras merecem que a gente fale mais deles, né? O Tyrese Halliburton, ele tá tendo uma temporada espetacular até agora. O nível de cuidado que ele tem com a bola não combina com o volume que ele tem no jogo. Então, assim, são números que lembram um pouco o Chris Paul, né? Quando o cara tem muito, muito volume, tá o tempo todo com bola e mesmo assim não comete turnovers, né? Então, isso remete ao. Poxa, esse é o carro-chefe do Chris Paul, é fazer isso, né? Além disso, lidera o melhor ataque da NBA com peças que soltas não fazem sentido que seja o melhor ataque da NBA, né? Acho que o Rick Carlisle tem muito por trás disso. O Rick Carlisle conseguiu ter um dos melhores ataques da história com o Dallas, né? Com o Luka ainda bem bebê. Mas se você olhar para o elenco, para os jogadores que o Pacers tem, não tem muita gente que você fala, isso aqui combina com o melhor ataque da história, né? Não ser o Tyrese Halliburton, né? Então ele é o grande responsável pelo Pacers ter esse nível de força ofensiva e acaba sendo muito atraente olhar para esse Indiana Pacers, que é uma das boas equipes dessa temporada, né, Gibas? Amassamos o over do Pacers porque confiávamos numa temporada saudável, sadia de Tyrese Halliburton, tá entregando, né? tá entregando. Mas é assim, quando a gente fala o nível tá acima do esperado, não é porque eu esperava uma temporada ruim do Tyrese Halliburton, longe disso. Gibas, as Agora, ruas te perdoaram, né? Você não é mais visto como um hater do Tyrese Halliburton, apenas do Alperen Sengun agora. cara, essa acusação de ser hater do Alper Schengen é uma das maiores, assim, das maiores injustiças pelas quais eu já fui submetido, cara, porque eu Ele tá defendi o na sua Alper lista aqui Schengen. das surpresas positivas?
Não tá, porque eu esperava que ele jogasse exatamente o que ele tá jogando, cara. Pô, ele tá jogando muito. E inclusive falamos antes dele ser hypado, falamos quando ele tava jogando médio, que o time devia usar mais ele, a bola passar mais por ele. Disse aqui, acho que foi o primeiro a dizer, hein, que o Alperen Sengun era o jogador mais parecido com o Jokic que eu tinha visto. E ainda virei hater do cara. O que mais que se espera de mim, né? O que mais que eu tenho que falar? Sou fechadaço com ele, tô bem, assim, tô bem feliz com ele. Mas, Lucas, quando eu falo do Haliburton, é que, cara, assim, os números dele estão assustadores. Assim, é um negócio, como você falou, ele não erra, né? Não perde, não comete desperdícios. Já vem de uma baita temporada de assistências, mas assim, esses dias ele deu 16, não foi 15, umas médias assim, umas coisas que não acontecem. 17, teve uma de 17 e outra de 15 nos últimos 2 jogos, coisa que não acontece, né? Uma coisa fora do normal mesmo. Lucas, nesses 2 jogos que ele deu 32 assistências, foi zero turnover, né? Cara, é inacreditável. Essa média é inacreditável. A parte disso tudo ainda, ele tá metendo um monte de ponto, né? Não é que ele passa a bola, tá? Pô, legal, o jogador que faz o time jogar. Não, tá chutando pra caramba, chutou 7-12 no último jogo. Cara, tá com média de 24 pontos, 12 assistências. O Tyrese Haliburton tá com média de MVP, de candidato a MVP, não é de candidato a bom jogador. A gente fez uma live antes da temporada começar, que eram as 10 maiores histórias da temporada, né? E uma delas era, a gente vai ter um novo líder em assistências da NBA, que eram tipo 6 dos últimos, só tinha tipo 5 ou 6 nos últimos 20 anos, né? Era sempre as mesmas pessoas. E a Bet, né, assim, o que a gente imaginava era que Tyrese Haliburton ia ser o grande dono dessa posição, desse status, né, ia ter esse status, e que isso ia ser uma das 10 grandes histórias da temporada, né? E que previsão, né? As pessoas gostam muito de lembrar quando a gente erra uma previsão, mas o Tyrese Haliburton jogando o que tá jogando, é sim uma das grandes histórias da temporada. Gostoso demais, Lucas, velho. Indiana Pacers joga cedo, uniforme amarelão, assim, né? Bem diferente. Bonito. Às vezes rolam uns uniformes ousados, né? E O aí. técnico parece o Jim Carrey. O técnico parece o Jim Carrey. Os caras voando a quadra, correndo o tempo todo. Toma muito ponto também, o que é sempre divertido, né? Então, velho, ótima equipe aí para você assistir com amigos, hein? Chama amigos para assistirem. Eu lembro quando teve o experimento, né, da NBA no Gaulês, num dos Ainda tem? primeiros Acabou. jogos. Acho que acabou, velho. Era da Bud, né? A Bud que colocava os jogos lá, e acho que acabou Okay. esse contrato, esse pacote. E eu lembro que o Gaulês falava assim, cara, os caras erram muito na vida real, né? No 2K é sempre sexta. Se você trouxer os amigos para botar o Gaulês para assistir o Indiana Pacers, ele vai ficar satisfeito, sabe, Gibbs? Porque todo mundo dá certo, dos dois lados, né? Então, é bom demais curtir o Indiana Pacers. Lucas, agora vamos para notícia ruim, né? Notícia ruim chega rápido. Vamos de 2-2, né? Foram 2 Tyrese, agora vamos de 2 que não Até que demorou começam. então para chegar a notícia ruim, né? Agora. Vou tirar logo de cara o elefante da sala, né? Tirar o elefante da sala. Deixa o elefante. Se o elefante for do Lakers, deixa aí, pra audiência ficar, né? Então peraí, não vou tirar o elefante da sala, não. Boa. Vou trazer um aqui que é um alvo que não é um alvo fácil, tá? Não é um alvo fácil, mas tá facilitando o trabalho. Lucas, Keldon Johnson, pra mim. Cara, o Keldon Johnson era um jogador Vai mexer no vespeiro? É isso que eu ia dizer. O Keldon Johnson é um jogador que, quando a gente começou lá a fazer podcast e tal, um pouquinho depois, né? Ele chegou na NBA um pouquinho depois. Se a gente ia falar do Spurs e não falasse bem do Keldon Johnson, chegava a mensagem. E eram mensagens agressivas, dizendo, pô, os Café Belgrado não dá moral pro Spurs, o Lucas odeia o Spurs, os caras lá não falam do Spurs, etc. Que mentira, né, Gibbs? Sempre amei o San Antonio Spurs. Tem até amigos que são... Cara, essa parte na verdade, mas assim, a gente tem todo o cuidado do mundo com o Spurs sempre. E o Keldon Johnson vem da sua melhor temporada de volume, mas muito ruim de chute. O ano passado ele chutou simplesmente 32%, mas como ele veio de 22 pontos por jogo, um salto de 5 pontos de média, parecia bem claro assim que havia uma evolução a caminho. A chegada do Embi muda tudo, muda absolutamente tudo. Mas mais do que a chegada do Embi, o experimento Jeremy Sochan em quadra, ele muda o espaçamento, muda a dinâmica, etc.
Lucas, ajudaria se o Keldon Johnson, um dos jogadores que mais fica em quadra por mais tempo, ao lado de Wemby, ao lado de todos, metesse bola. O motivo pelo qual o Wemby raramente tem gente se passando com ele, claro que é o Sochan, mas também é o fato de que o Keldon Johnson não é um chutador confiável. E é um caminho ruim para ele, porque ele chegou a chutar perto de 40% com um bom volume. Não faz tanto tempo assim, né? Na temporada retrasada. Lucas, temporada de involução do Keldon Johnson, não só nos números frios, mas tá faltando Números coisas, quentes? né? Tá faltando coisas, assim. A gente vê o jogo do Keldon Johnson e Gibbs, qual é o número mais quente pra você? é o 7? 5, né? O 5, velho? 5 é o número quente. Caramba! Sou desse, cara. Não é qualquer número que me Você esquenta, tem um não, mas o gosto 5. peculiar, viu, Gibbs? Por quem não tem, né? Todo gosto é peculiar, olhado sob certa perspectiva, viu, Lucas? Então, Keldon Johnson, um alvo. E aí, eu fui pesquisar o que estão falando dele, né? A Spurs Nation soltou a mão do Keldon Johnson, Lucas. Vou ter que trazer isso aqui. Gibbs, você já viu aquele meme Nado, né? Tem 3 crianças, aí a mãe tá olhando para uma criança, brincando com ela na água, né? Esse é o Embi. Esse é o Aí Embi. tem outro desesperado, né? Quase se afogando, e a mãe não tá olhando. Esse é o Esse é o Keldon. Sohan. Esse é o Ah, esse é o Sohan. Zorra? Lá Ok. embaixo tem um esqueleto, né? Afogado e Ah, só um esqueleto. Esse é o Keldinho nesse momento, meu caraca, amigo. o Keldinho tá sem moral, então. Ele tá lá embaixo, né? Gibas, assim, não é só. É porque é difícil você soltar a mão do Sohan assim, de vez, né? Porque o bicho é mó carisma. Gibas, o Keldinho, ele não tá tendo só um papel diferente enquanto. Porque assim, antes dessa última temporada, né, na temporada anterior, o Spurs tentou uma guardialização do Keldon Johnson. Tentou que o Keldon Johnson fosse, esse aqui vai ser o cara que vai tomar as decisões, vai ficar com bola, né, vai criar pra gente, pro nosso time. Esse papel, ele evoluiu em relação ao que ele chegou na NBA. Hoje ele tá dando acima de 4 assistências por jogo, né, o que é muito comparado com como ele chegou na NBA, né? Mas ainda assim não é um lead guard da NBA. Não dá para olhar para o Keldon e falar, esse cara aqui consegue organizar um ataque, né, com frequência. Não dá para pensar hoje nele como o Suns pensa no Devin Booker, por exemplo, né? E aí, Gibas, vou passar para você falar um pouco do usage do Keldon Johnson, o que isso muda no jogo dele. Mas como você falou, ele era um cara de 22% que furava muito as defesas, né, na temporada passada, com o usage de quase 30%. O usage dele, né, o usage rate era quase 30%. Agora caiu para 20%, sabe? Então, usage muda, função dentro do time muda, expectativas mudam. Não é duro colocar ele nessa lista já, com 10, 12 jogos, quando claramente mudou o papel dele dentro do time, as expectativas, ou a gente não tá aqui para passar pano e falar de coisas moles, né? E sim de coisas duras mesmo. É duro, sim. E talvez tenha um pouco de injustiça, né? Uma injustiça que eu não tô aqui para cometer, né? Não sou afeito a esse tipo de iniciativa. Mas, Lucas, precisamos partir de algum lugar, né? E acho que é o caso, assim. Acho que é um jogador que preenche exatamente aquilo que a gente esperava. Quando eu falava, pelo menos, né? Pô, o Spurs tem vários jogadores interessantes. Tem o Keldon Johnson, tem o Sohan, tá? Pô, pode ser um lugar para o NBA chegar com boas ideias, né? Então, cara, não sei, o Keldon Passei Johnson. um paninho para te perguntar o seguinte: Ah, não seria melhor trocar agora, porque claramente não vai dar liga, que é o Don Johnson com o Ibanyama? cara, eu não trocaria antes de testar o Keldon Johnson e o Imbanyama com um amador, cara. Eles precisam ter um amador, pô. Que tal o Halliburton? Seria maravilhoso. Mas, pô, o Spurs precisa de um amador para jogar e mais minutos para o seu amador e ter um amador na rotação, né? Eles têm já um amador. Quando joga, algumas coisas legais acontecem. Como a gente conversou muitas vezes aqui, o Spurs está na vibe experimental e vai desenvolver o Sohan e ao custo de piorar alguns outros jogadores, beleza, faz parte, é uma temporada dessas.
O chute do Keldon Johnson tá off, mas muitos desses chutes off são marcados. Mas acho que dá pra colocar. Acho que essa imagem que você colocou, né, do Keldon. NBA é cruel, cara. O Keldon se afogado lá embaixo. NBA é cruel. Ou você evolui e se torna um dos principais, na medida que vão chegando outros jogadores, ou você vai ficando para trás. Pô, ficar para trás às vezes é não se tornar uma estrela, como muita gente achou que o Gibas, qual Keldon foi o Johnson último seria. experimental que deu certo? Não só no basquete, qualquer coisa. Ah, esse aqui é experimental. Pô, deu certo. Massa. Agora virou mainstream. Eu Surrealismo. lembro. Surrealismo? É. André Breton. Dadaísmo, conta também? Não deu certo, dadaísmo, né? Deu Você certo, acha que não dadaísmo. deu certo, velho? Você Olha o acha que dadaísmo deu TikTok. certo? Cara, Você você acha que tem que chegar dadaísmo no deu TikTok dadaísta, velho. Você ainda não certo? entrou nesse mundo. Não. É... Porque eu lembro uma matéria do Globo Esporte, acho que o Esporte Espetacular, na verdade. O cara tinha comprado um time e tinha dito que tinha feito a revolução do futebol. E aí a revolução do futebol dele era o atacante jogava com 2, o goleiro jogava com 10. Ele falava várias paradas assim que ia ser muito diferente, muito massa e tal. E o time dele só tomava goleada. Mas era tudo doido os números, assim. Não deu certo, não criou uma boa memória em mim de coisa experimental, né? Ao você contar essa história, Lucas, me lembra assim de uma experiência. Né? Letras juntas formam uma palavra. Palavras juntas formam uma frase. Ok. Frases juntas formam e concatenam uma ideia. A sua ideia são apenas palavras. Palavras são opiniões. É. Guiva, se você tivesse falado isso mais lento, mais baixo, olhando mais para a mesa, Hoje não tem tempo, Lucas. talvez Hoje você não tem tivesse um tempo. grande emprego agora na Série A. Nesse pace, não daria para terminar o pod hoje, né? Nesse pace que você está Ok. me pedindo. Lucas, outro que também não tá legal. Ó, Ah. não é chegar aqui e falar assim, não tá legal. Pô, quem que não tá legal? E pegar um Zé Ruela. Não é essa a ideia. Ih, Estamos rapaz. pegando um jogador bom, né? Um jogador bom que Sim. começou. Que a E gente quer que ele esteja legal, né? Isso, e agora é um alvo fácil. Agora é um alvo fácil. Andrew Wiggins, Lucas. Andrew Wiggins. Temporadinha de M, hein? Temporadinha de M do Andrew Wiggins. Peço até perdão aí pela falta de sofisticação na afirmação e na caracterização. Mas sim, acho que até que ele vem de um bom jogo, tá? Acho que esse jogo Temporada de dele M no contra sentido de prêmio do M? Isso, perfeito, perfeito. Era isso mesmo que eu queria dizer, Lucas. Pô, eu não entendi, eu É... não tenho, não conheço, não tenho essa referência. Temporada de M é Peba? Temporada de merda, Lucas. Tá fazendo uma temporada de merda. Ah, Eu não queria falar merda. cara. Pô, mas a gente nunca deu falar merda, cocô e. Pra não dizer eu, né? Cara, mas é que E. falar temporada de merda não é o tipo de reflexão que eu quero ter aqui, né? Ok. Não é a análise Cara, eu pela qual fiquei eu quero ser pensando aqui, pô, marcado. será que isso é uma crítica ao House? Ganhava sempre. Ao prêmio em si, né? Um prêmio Não, ruim. o House sempre perdia o Emmy, o ator do House, perdia pro Breaking Bad, não era? E a Pode galera ser. que só assistia House ficava muito puta com isso, né? Mas depois eu assisti Breaking Bad, pô, faz sentido, né? É o Hugh Laurie, né? Que também foi o cara do ratinho lá, né? Do Stuart Little. Era o pai do Stuart Little. Não dá, velho. Não dá pra ele fazer outro papel. De nada. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Seguinte. Era melhor ele ser, virar um médico mesmo, sabe? Lucas, o Andrew Wiggins está chutando 15% de 3 pontos. Hum. Esse é o número que eu vou trazer para você. 15% de 3 pontos. Isso é triste, né, Gibas? E além disso ser muito triste e não combinar com o que o Golden State faz ou espera dele, ele não tá entregando uma defesa de elite, né? Que já foi o que a calling card dele numa run longa de playoff, né? Ele não tá entregando aquele cara que se mata para pegar um rebote, né? Ele não tá tendo nada disso. Então ele voltou a ser aquele Andrew Wiggins de certa maneira apático dentro de quadra que a gente viu em algumas temporadas do Minnesota, não todas. Acho que o Andrew Wiggins teve boas temporadas no Wolves, né? Quando a gente olha no todo, no que ele não se tornou, fica esse gosto meio amargo, né? Esse gosto meio. Botar aqui um gosto de pimentão verde, sabe? Porque, assim, de certa Penso forma, muito nisso. te faz bem, sabe? Você come e gosta como acompanhamento, mas se você mastigar um bocado de pimentão verde, você vai ficar, poxa, não devia ter feito isso, sabe?
Então tinha um pouquinho desse gosto de pimentão verde quando você olha o todo da passagem do Wiggins pelo Minnesota, mas ele teve bons anos lá, né? Fez coisas interessantes por lá, né? Tem boas memórias de lá. O Minnesota chegou a dar um super contrato para ele por isso, né? Só que muitos dos vícios, né, que ele adquiriu como jogador do Minnesota que não competia tão forte foram expostos, né, no período dele do Golden State, meio que sumiram durante a run de título, mas na última temporada teve problemas pessoais e nessa que não parece ter voltado ao seu auge, ao seu ápice, ele está se tornando uma liability dentro de quadra. O Steve Kerr percebe isso e às vezes martela na cabeça dele isso, Gibas, a ponto de tirá-lo, e por isso que eu tô botando essa sonoplastia, tirá-lo dos momentos decisivos, né? Então o Andrew Wiggins entra aqui e não vai ter nenhuma fila de pessoas, eu vou intensificando as marteladas aqui, para defendê-lo aqui nesse episódio hoje, viu, Gibbs? Talvez apareça alguém defendendo o Keldinho, mas o Wiggins não. É isso, o Wiggins veio de um bom jogo, tá? Eu gostei do jogo dele. O jogo foi doideira lá do Golden State, que foi expulso o jogador, teve que jogar molecada, aí o Wiggins teve que aparecer e acho que defensivamente ele foi bem eficaz. O Wolves não conseguiu atacar, também não conseguiu ontem contra o Suns, né? Um sinal de alerta aí, a dificuldade de atacar. Agora, o Wiggins, quando faz a quinta falta, acabou o Golden State, né? Até quando ele volta, o time continua no jogo e tal, mas assim, ali estava uma sequência boa, o Wiggins fez uns bons momentos, mas de fato, meu Deus do céu, né? 10 pontos de média, pior média da carreira dele, 12 jogos já, tá? É pouco, claro, começo de temporada, mas, cara, 12 jogos, 10 pontos de média. O cenário tá um pouco diferente, o time tá um pouco diferente, mas, cara, não justifica, né? Não justifica. Ele joga bastante, ele participa de múltiplas rotações, demanda-se dele algumas outras coisas, é verdade. O time tem tentado bastante small ball, e aí, para isso, ele fica um pouco, o tempo todo tendo que defender gente mais forte, mais pesada. Acho que fisicamente isso pesa. Mas não é o caso, assim, não é pro Wiggins estar jogando o que ele tá jogando, não. E esse 31%, desculpa, esse 15%, 31 é ótimo. 31 foi o começo da carreira dele. Esse 15% de 3, de um volume baixo, chuta pouco, mete pouco, os caras vão começar a deixar livre, né? Os caras vão começar a deixar livre, e vai ferrar o time, vai ferrar espaçamento, etc. Então, começo bem ruim de Andrew Wiggins. Lucas, hora de falar de coisa boa, hein? Gibas, ele acertou 18 lances livres e errou 18 na temporada. Meu Deus do céu, tá Assim, chutando o arremesso 50%. dele não tá legal. O arremesso dele. Tá Com coisa quebrado. posterior. Será que ele sentou na cadeira e começou, acho que é uma boa ideia arremessar sentado para melhorar a minha forma? Já aconteceu isso antes, né? E Lucas, agora voltando aos que estão bem, né? Aos que estão bem. E até falei assim, né? Vamos falar de coisa boa, e todo mundo lembra de TechPix, né? E pouca gente sabe, Lucas, que ontem o Croy usou TechPix no Fatality dele contra o Cara, JP, viu? você tá recebendo TechPix, Gibas? Eu não tô sabendo. Porra, até adoraria, né? Porque a tecnologia lá de 2008, mais ou menos, bem legal, né? Que é aquela câmerazinha de mão que você conseguia ver. Pô, hoje, depois os celulares chegaram, TechPix perdeu muito espaço, né? Mas, pô, adoraria. Até porque fazia propaganda no Crack Neto, não fazia TechPix? Ou era Renata Fã? Enfim, não lembro. Lucas, coisa boa, hein? Coisa boa. Coisa boa, Gibas. Que tal falar de um do envolvido diretamente, né, nesse jogo que você comentou do Andrew Wiggins, e não é o Anthony Edwards, né? Eu queria ressaltar rapidinho aqui o Anthony Edwards, porque ele tá com... E aí tá se refletindo isso no Gobert também, que é o jogador que a gente vai falar aqui. Mas ele tá com uma leitura de jogo bem diferente, sabe? Em relação ao que ele já foi no Minnesota em outras ocasiões, em relação ao que ele foi mesmo na temporada passada, né? Que a gente falava aqui, né? O Anthony Edwards raramente envolve o Gobert em alguma jogada de pick and roll, e a chegada do Mike Conley fez com que ele tivesse um mundo se abrindo para ele, porque o Mike Conley é um cara que dá muita dica, né? Tem muito conhecimento e tem passado muito para o Anthony Edwards sobre isso, sobre criar jogadas para os seus companheiros, né, com o que ele precisa fazer para ler melhor a quadra, para encontrar melhores opções, e isso está se refletindo num ataque bem mais fluido do Minnesota do que em outros momentos, né, num time bem mais com a cara de Anthony Edwards do que
O Anthony Edwards é nosso finalizador, né? Agora ele parece o grande catalisador de tudo, muito mais Anthony Edwards, acaba significando um pouquinho menos de Karl Anthony Towns, e o Karl Anthony Towns está sendo engolido também de um jeito assim não interessante para ele, mas interessante para o Minnesota, dentro do garrafão, né? O garrafão hoje do Minnesota é Rudy Gobert, pelo menos o que ele faz defensivamente é do nível do que ele fazia, né? Muito parecido com o que ele fazia pelo Utah Jazz, isso torna o Minnesota uma defesa especial, né? Porque o Rudy Gobert, ele é uma defesa top 10 ambulante, né? E ele tá fazendo isso pelo Minnesota. Em certos momentos da temporada, o Minnesota fica com a melhor defesa, agora tomou muitos pontos do Suns, né? Porque o Suns é a máquina quando joga Devin Booker e Kevin Durant juntos. Então, acaba acontecendo isso. Mas, Gibas, Rudy Gobert, protetor de aro de elite, um defensor de elite e que vai transformando o Minnesota num time de elite, interrogação. Um time que briga pelo playoff, né? Eu acho que isso já coloca, de certa maneira, não na elite que pertence ali ao Boston, ao Denver no momento, mas há uma elite Dois que o especial. Minnesota macetou. É isso. Uma elite especial ali, com muita defesa. O Gobert saiu muito queimado, assim, né? Assim, nos últimos meses, o time não rendeu bem, só perdia e tal. Em números, assim, em ponto por jogo, números mais famosos, né? Ponto, rebote, não tá tão diferente do que a gente já viu dele, mas, cara, o que esse time tá defendendo, e o Gobert como parte desse sistema, né? A principal parte, eu acho, do sistema, o McDaniels tá defendendo muito também. Pô, é uma grande notícia mesmo. Ele voltou a ser elogiado, voltou a ser tratado como um jogador sério, né? Não é mais motivo de, trocaram pelo Gobert, pagaram muito, beleza. Tudo isso é verdade, mas tem uma notícia aí no fundo. Lucas, vou para mais uma boa notícia dessa temporada. A gente já falou dele lá no episódio. Será que foi o Do MIP? Do MIP? Pode ter sido. Você trouxe um dado impressionante. Ele tem mantido esse dado. Lucas, esperava mais ou esperava menos desse começo de temporada de Scott Barnes? Seria que esperávamos? Acho que sim, né? Porque, enfim, o Scott Barnes sempre foi um bom jogador. Ele entra naquela lista que a gente faz dos melhores jogadores americanos. A gente fez um episódio especial para isso. E, cara, o ano passado, quem tava ouvindo aquele episódio tava meio perdido, né? Falei, assim, por que os caras estão metendo o Scott Barnes aqui no meio do Tatum? Sei lá, Tatum, Scott Barnes, não sei quem. O que aconteceu, né? Então, havia um caminho em que o Scott Barnes meio que ia para uma trajetória. Cara, não é uma crítica, tá? Esse é um ótimo jogador, mas não é bem o que a gente esperava, né? Precisa um OG, assim, pô, um OG que não mete bola. Pô, de repente aí um outro ala bem forte, né? Tanto que o Raptors começou a pensar, pô, de repente vale a pena trocar o OG, porque tem outro desse aqui. Na verdade, ele voltou de outro jeito, ele já é um baita criador, coisa que o OG nunca foi, né? Não é o estilo do OG. E mais do que isso, né? Tá metendo muita bola. Lucas, confesso estar surpreso com esse começo do Scott Barnes. Sempre gostei. Tava preocupado para onde ele iria, mas esse começo absolutamente sedutor, Lucas. 20 pontos por jogo, 10 rebotes, 6 assistências, chutando aí agora 37, né? A última vez que a gente gravou tava 41. 37 é bom ainda, Lucas. 21 pontos, 37,5, né? Vou arredondar as coisas de maneira que facilite aí a compreensão, né? Positiva do Scott Barnes. Mas sim, né, Gibas, um jogador de 20 pontos por jogo com volume, né? Ele é um 37,5 chutando career high, né? Ele é um cara que vem de, acho que 28, 29 na carreira. Não era puro, né, o arremesso dele. Hoje ele tá com 30% fechado na carreira, né? Na temporada passada ele chutou 28%. Nessa, ele quase dobra o volume da sua bola de 3, ele mais do que dobra o número que ele converte, né? Temporada passada era menos de uma por jogo, agora ele está em 2 por jogo. É uma evolução sim, Gibas, é uma evolução notória, e isso deixa o Raptors com muito mais tranquilidade naquele processo de guardialização que eles fizeram com o Scott Barnes, né? Dele ser um catalisador, dele ser um criador primário desse time. O fato do Van Vliet ter ido embora e chegou o Schroeder, que não é um criador tão apto quanto o Van Vliet, mas é um defensor até mais agressivo,
ele faz com que o Scott Barnes tenha um acréscimo dessas funções, né? Olha, Scott Barnes, o seu crédito aumentou aqui, né? Você vai ter mais oportunidades para trabalhar na bola, e ele, ao diferente da temporada passada, em que foi uma evolução muito marginal em relação à sua temporada de rookie, né? Esse ano o salto é notório, né? É um jogador ainda muito jovem, temporada de 22 anos dele, né? E é um jogador que está vendo as suas responsabilidades, né, serem aumentadas, serem expandidas, né? O time tem alguns jogadores com algumas características parecidas com ele, né? O Siakam, o Giannunobi, mas ele se destaca no meio deles como um cara diferente, né? E é duro ficar martelando nessa mesma tecla, viu, Guilherme? O Raptors precisa de um pouquinho mais de criação, de jogada, né? Ficar martelando, né? Mas é uma realidade, e eu acho que um criador a mais faria coisas boas pelo Raptors e pelo Scott Barnes, mas como não tem, viu, Gibas? Vou ficar martelando nessa tecla, né? De uma maneira ou de outra, ajuda, né? O que Scott Barnes está podendo se tornar, ajuda. Lucas, repassando então, notícias boas, né? Quem tá jogando acima do nível esperado, ou um nível belo aí. Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton, Rudy Gobert e Scott Barnes. E os que estão pebando até agora, citados aqui, Andrew Wiggins e Keldon Johnson. Keldinho, né? A hora de agora mandar dois para reflexão. A vala. Não é do Lakers ainda, hein? Vai ter um do Lakers. Mas deixa para depois. Lucas, só um do Lakers, Gibas? Para não ter mais de um, ficamos num só. Ok. Quero falar de Jordan Poole, Lucas. Jordan Poole. Sou um entusiasta, né, da modalidade. Você é rancoroso, todo mundo sai do Golden State, Gibas? Por que eu seria rancoroso quem sai do Golden Sei State? lá. Não, o Wiggins saiu, mas parece que tá lá, mas parece que Ele não tá, tá. mas saiu, né? O Jordan Poole, a verdade é o seguinte, esperava bem mais. Esse começo de temporada dele, e nem fala pelos memes que ele tem gerado, não, que de fato são bem ruins, né? Os memes são ótimos, né? O motivo dos memes são bem ruins. Não é um jogador de time, não é um jogador humilde, não é um jogador capaz de entender a situação que tá. Tudo isso é verdade. Agora, eu esperava, no meio de muito caos e muita pancada de time que tá tomando 30, uma temporada que ele metesse bola pra caramba e mostrasse que, pô, bola eu tenho, sabe? Jogar eu jogo. Cara, não é o caso. Não é o caso. O Jordan Poole tá em outra. Não veio pra temporada, Lucas. Assim, não veio com a mentalidade de vou calar todo mundo, vou construir aqui esse time vai ser meu. Ele acha que o time é dele, mas ele não quis mostrar com bola, né? Resultado, não só perde para todo mundo, como mesmo tendo bastante volume, bastante protagonismo, mesmo o time precisando que ele faça coisas, 16 pontos por jogo. A pior média dele nas últimas 3 temporadas. E nas duas últimas ele jogou num bom time de NBA, né? Uma delas num campeão e na outra num time que teve uma boa campanha. Então, Lucas, Jordan Poole titular, com protagonismo, com espaço, um desastre para minha tristeza, porque era o motivo pelo qual eu esperava ver esses jogos, né? O Jordan Poole fazendo caos, metendo um Também monte ele de te bola libera, né, doida. Gibas, pra você não precisar ver Wizards. Esse é um ponto positivo. Então, nesse caso, vou elogiar aqui Jordan Poole, Lucas. Gibas, é triste, né? Triste porque tem todas as oportunidades no Washington Wizards. O Washington não é uma equipe séria hoje, não compete por nada sério dentro da NBA, né? E aí ele podia levar isso, né, como um caso sério para ele, né? Eu quero me reposicionar aqui, né, dentro do mundo da NBA, e não está sendo o que está acontecendo. Ele está sendo não sério também, né? A parte que você citou, né, dos memes mostra um pouco esse lado dele, né, de pouco comprometimento com o basquete dele, né, com o que se pensa do basquete dele. E poxa, agora que o Draymond Green aprontou mais uma, o soco tá em todos os vídeos de novo, né, Gibas? Então não deve estar sendo Tá fácil pro apanhando Jordan todo Poole. dia. 3, 4 vezes por dia, né? Que eu abro o Twitter e tem o soco do Draymond Green nele, né? Imagina ele, né? Que ele deve fazer muito parte da bolha dele, né? Então, a temporada não tá Certeza que ele boa. dá ego search. E aí o algoritmo pega ele, velho. Já era.
Não tá sendo boa para ele, esse início de temporada não tá sendo bom. Desde o Media Day, né? Aquelas fotos dele bem tristes. Pareciam, foto não captura tudo, né? Mas parece que capturaram, viu, Gibas? Parece que capturaram a alma de Jordan Poole. Assim, você sai de um time que é o centro das atenções, de uma maneira ou de outra, né? Tá sempre no meio das discussões e vai para o Washington Wizards, né? Que não é, né? É o oposto disso. O Kuzma passou por isso também, né? Vindo do Lakers. Então, Gibas, tudo bem o Jordan Poole está mal desse jeito, sabe? Não é um jogador que a gente vai aqui perder o sono, fica, poxa, como é que sai dessa, né? Porque ele tem as oportunidades para jogar diferente, né? Ou pelo menos se portar diferente, tem todo o tempo do mundo, não vai perder protagonismo no time porque não tá bem, sabe? Ele vai ter muita chance aí de melhorar durante a temporada. Vai depender dele, Gibas. Isso tem sido um problema, né? Para o Jordan Poole. Cara, para muita gente, a pior coisa que existe é depender de si mesmo, né? É inacreditável. Lucas, tenho mais um Aliás, Gibas, falando hate, né? em problema de Hate. depender de si mesmo, os próximos dias serão incríveis no Newton Santos, né? Porque a Taylor Swift chegou e ia fazer 3 shows no Newton Santos. A torcida pode ir sem medo de tomar virada, né? Sabendo que vai comemorar do início ao fim. Então, Taylor Swift no Brasil, hein? Informação aí, se você não sabia, agora você sabe. Ouviu aqui no Café Belgrado. Cara, teve virada recentemente no Morumbi, porque o Chad Smith, batera do Red Hot, é famoso, né, por fechar muito bem assim as transições para chegada no refrão com belas viradas. É Salve aí para brabo. todos os fãs de Red Hot Chili Foi ele Peppers. que foi ver o Jorge Mateus ou foi outro? Foi ele. Cara, viveu, né? Esse maluco viveu. No Rio de Porra. Janeiro ele tava num videokê cantando. Não, num bar tocando Será. Bateria com os malucos brasileiros. Ele sentou lá e tocou música do Legião Urbana na batera. E em São Paulo foi pro show do Jorge Mateus. Viveu, né? Viveu. Pelo amor de Deus, Jorge Mateus. Lucas, mais um que tá aí de um jeitinho meio. DeAndre Ayton, meu amigo. DeAndre Ai, 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 Ayton. ai, ai. Cara, esses jogadores que vão para times que não ganham, que só apanham, e a gente espera, pô, pelo menos agora ele vai ter espaço, vai poder mostrar várias coisas que ele sabe fazer, que certamente, pô, as pessoas esqueceram, porque ele era um jogador num sistema que ele tinha que fazer coisas menores, né, com outras atribuições. Agora ele vai ter chance de não sei o que, não sei o que. É um pouco o caso do Jordan Poole, né? Cair nessa. Eu do Eiton não cheguei a cair nessa, viu, Lucas? Não comprei muito essa, não. Mas de toda forma, Dominator. Dominaton, Desastraton, né? 11 jogos, todos como titular com mais de 30 minutos, né? Ou seja, um protagonista. Ai, 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 Lucas. 12 pontos, 11 rebotes, tá tudo ok, assim, né? Tá tudo ok. Tirando o fato de Não que tá ele tão toma ok, não. 40 pontos na cabeça toda noite e não protege a área de nada e não influencia jogo nenhum. Primeira escolha de draft, Lucas. Não pode ser ruim assim. E o drama é que foi a primeira escolha de draft num draft, viu, Gibas? Não foi num draft, foi num draft, né? Que você podia errar para cima de diversas formas. Se você não pega o Luka, você ainda podia pegar alguns jogadores bem melhores do que o DeAndre Ayton, né? Mas, Gibas, o DeAndre Ayton chegou, botou muita expectativa em si mesmo, né? Todo mundo falava, não valia a pena para ele ficar como quarta opção do Phoenix Suns. Beleza, agora ele é a quarta opção do Portland, né? Pendendo para quinta em algum momento, né? Então, assim, e chega falando que é Dominator, sabe? Mandando isso no Media Day, fazendo vídeo, chegando em Portland, dizendo, me seguraram lá no Phoenix, né? Agora eu vou mostrar quem eu sou. Velho, bem triste esse começo de temporada de Andre Ayton. Eu já imaginava que a ausência de um Chris Paul ia fazer nada de maravilhas para ele, né? O contrário de maravilha. Qual seria o contrário de maravilhas, Gibas? Desastre. Desastre ao contrário de maravilha? Não Que sei, né? desastre parece só assim, é o contrário do normal, aconteceu um desastre, né? Em vez de acontecer o normal, aconteceu um desastre. De maravilha, eu não sei bem qual seria, né? Mas também não seria tragédia. Deplorável.
Deplorável, gostei, Gibas. Então, assim, tem sido... Não seria deplorável, né? Não ter um armador como o Chris Paul, mas aí vai também o que não foi o Scoot Henderson até agora, né? E aí poderia estar aqui nessa lista se não fosse calouro, né, Gibas? E não tivesse machucado. Então tem alguns atenuantes aqui para ele. Mas o DeAndre Ayton tinha que fazer mais, tinha que bater mais do que meio lance livre por jogo, sabe, Gibas? Porra, meio lance livre por jogo daquele tamanho, velho. É muito nojinho da cesta, sabe? É muito nojinho do contato, é muito nhenhenhen, Gibas. E acho que o Suns não tinha espaço para nhenhenhen. E não sei até quando o Portland vai ter espaço para nhenhenhen, viu, Gibas? Mas por enquanto tá lá, né? Com seus minutos, com suas chances, né? E com suas poucas alegrias proporcionadas. Mas tá lá no Portland, recebendo seu dinheirão, né? Fazendo seu jogo. E fica a expectativa da torcida sempre, né? De que ele possa utilizar melhor as ferramentas que tem, né? Porque ele já foi um cara decisivo em playoff, já foi um cara que participou de run para a final de maneira contundente. E, poxa, mesmo mal, né? Malemar, eu sei que fala malemale? Malemal? Malemar era um cara de 18 pontos por jogo e 10 rebotes no Suns, né? Então, tem marchas extras aí pro DeAndre Ayton chegar. Tem umas marchas que ele nunca usou, Gibas. Lucas, enquanto você falava, eu fazia um estudo profundo, né? Com todo esse tempo que você me deu Prolixo? sobre Maravilha. Lucas, maravilha é uma palavra que vem do latim, do memorabile, né? Que é Ih, rapaz. Não, na verdade não é nem o memorabile, é o mirabilia. Opa, O mirabilia era um melhorou. sentido que era muito próximo, claro, estou falando de latim e tal, mas é uma ideia de algo encantado, entende? Então, assim, o maravilhoso é porque aquilo, de certa maneira, correspondia a algo que O sobrenatural. que correspondia a esse sentimento. Então, o contrário do maravilhoso é o Seria normal. terreno. É, isso. Temporada super terrena do DeAndre Ayton. Excelente, Lucas. Agora, que bom que a gente consegue Cara, o fazer. latim não pode morrer, hein? Não deixem o Não latim deixe o morrer. latim morrer. Seguinte, hein? A O última. latino, tudo bem, mas o latim. Qual é, velho? O último elogio Não, da porque é o noite. ciclo da vida, Gibbs. É o ciclo sem fim, velho. O latino não pode Ok. viver pra sempre, né? Seria bem cringe ele aí com 240 anos fazendo as mesmas canções com as dançarinas. Lucas, aí assim, tem dois nomes aqui. Você pode escolher o que você achar que vale. Tem algum nome que tenha a letra L? No meio tem, né? Tem Então vá. Jalen Johnson. Jalen Johnson. Opa! E eu pensei ainda no Red Jackson. A gente já falou 4, né? Rudy Gobert, Tai Boa. e Barnes. Então, para fechar 5, eu pensei no Red Jackson por ser um bom jogador de um bom time que estava meio esquecido, parecia que estava caminhando para um ostracismo na NBA, mas as mudanças de elenco acabaram obrigando que ele fosse para a quadra e, cara, agora com a lesão do Jamal Murray vai jogar ainda mais e virou um bom jogador de um time que é o melhor, o segundo melhor da NBA, o atual campeão. Já o Jalen Johnson já tá mais naquela pegada dos MIPs, né? Acho que até comentamos sobre ele. Baita temporada também. Cara, o Jalen Johnson, ele tá me parecendo uma peça meio chave de tudo que o Snyder tá tentando fazer com esse Atlanta, né? Então acho que também tá um pouco acima das minhas expectativas, viu, Lucas? Ah, Gibas, o Red Jackson, acho que ele teve essa chegada no Denver, né, no meio da temporada, onde o Denver só queria se livrar do Bones Highland, né? Então, era um pouco arriscado mexer num time que estava numa rotação que estava tão legal, né? E aí eu vou incorporar um cara como o Red Jackson, que no Clippers jogava com muito protagonismo, né? O Red Jackson, ele teve uma passagem pelo Clippers em que ele mal conviveu com o Kawhi e Paul George, né? Então ele muitas vezes era posto em evidência, né? Red Jackson, carrega aqui pra gente, né? E o Denver não precisava disso, então ele mal jogou em playoff, né? Para essa temporada, o Denver tem muitas mudanças e ele é um dos nomes com experiência vindo do banco, né? E agora com a lesão do Jamal Murray, ele é mais do que isso, ele é meio quase que fundamental ali para pegar esses minutos, né? Então, talento tem, né? Experiência tem,
E por isso o Denver pode curtir essa temporada de, opa, achamos aqui uma grana no bolso. Só não é 100% achamos uma grana no bolso, Gibbs, porque na verdade eles acharam a grana e deram para o Red Jackson, né? Eles já renovaram com o Red Jackson, já sabendo que ele ia ser importante para essa... que o Denver precisava dessa retomada dele, né? Então é um caso de que bom que deu certo, né? A estratégia deu certo. E do Jalen Johnson, ele é um jogador que o Quinn Snyder pensou no elenco do Hawks, né? Não é um caso de jogador que já vinha sendo utilizado, já vinha bem, não. Ele foi meio luxa, né, Gibas, o Quinn Snyder nessa, né? Ele foi lá na base, achou um Wesley, né? Achou um Moscardo e falou, pô, você vai ser titular aqui desse time, né? Você vai ser importante aqui nesse time. E todo mundo falou, poxa, olha o que ele faz, né? Por que ninguém usava antes, né? Interrogação, né? E, de fato, né, o Jalen Johnson tem sido importante para o Hawks. Talvez ele seja hoje tão ou mais importante, né, para o futuro do time do que o DeAndre Hunter. O que quando você pensa no papel que os dois tinham antes, né, não pode, né? O DeAndre Hunter já recebeu o salário, ele já é visto como um cara fundamental, uma escolha 4 de draft e tal. Dia não muito agradável para os DeAndres aqui, hein, Gibas, nesse episódio. Mas hoje o Jalen Johnson já mostra algumas coisas assim que deixa pelo menos a torcida mais intrigada, né? Mais interessada no que ele pode prover. Então, Gibas, 2 nomes mais lá do B, né? Para fechar esse sexteto aí. Foi um sexteto? Foi um sexteto, né? A gente combinou que fazer 5, mas Era pra trouxe escolher 6 um, né? e Mas você menções. é rebelde, né? Então vamos deixar o Red Jackson de fora, porque, enfim, o Red Jackson já teve É seus velho, momentos né? de ser surpresa, né? Você não gosta de velho, né? Agora, Lucas, pros que estão Etarismo. pebando, tem a menção honrosa do Chris Middleton, que é alguém que eu defendi com unhas e dentes no preview, foi atacado por isso e agora tô perdendo a razão, né? Ô, Chris Middleton, quando você joga mal, você me deixa em maus lençóis, cara. Vê se você melhora aí, pelo amor de Deus. Se não por Pense você, nisso, né? Reflita. se não por você, se não pelo seu time, se não pela sua família, pela sua carreira, pela Porque tá possibilidade. ganha, a vida dele tá ganha, né? Por mim, então, beleza? É. Ó, tem um cara lá do Paraná que fica Ou pelo falando. vídeo, né? Chris Middleton versus Michael Jordan. Pô, melhor então, pra não parecer o cara que fez isso muito louco, embora, enfim. A não ser que ele pegue vídeos do Jordan no Wizards agora e faça com as novas do Chris Middleton. Lucas, Austin Reeves. Austin Reeves é uma discussão delicada, né? Porque, enfim, Austin Reeves é um bom jogador que o Lakers encontrou sem hype nenhum, um baita achado do Los Angeles Lakers, que, cara, verdade seja dita, né? Tá aprontando várias dessas, né? Tem conseguido desenvolver, primeiro, encontrar bons talentos que não são sequer draftados, muitas vezes, desenvolver e botar em quadra, né? Já tinha acontecido antes, já tinha acontecido com o Caruso, o Tyler Hardaway foi draftado, né? Mas também, sim, lá atrás, e de alguma maneira apareceu. E agora, pô, com o Austin Reeves foi o melhor dos casos, né? Não só apareceu, como apareceu muito O bem. Kuzma foi escolha 27 também, né? Foi escolha alta, é verdade. Apareceu muito bem o Austin Reeves. Teve uma ótima temporada, um baita playoff, virou jogador da seleção dos Estados Unidos em alguns momentos, um ótimo jogador da seleção. Contrato bom, ficou ele ganha rico. do D-Low aqui porque a gente já não espera nada do D-Low mesmo? Ok. Com certeza. Lucas, começo de temporada que, pra mim, é frustrante do Austin Reeves. Pra ele também, né? Pra mim também. Acho que pra ele também, Gibas, porque ele chegou de penteado novo na NBA, Ok? sabe? Pra essa temporada vou meter um penteado. E aí o cabelo esvoaçante e Já é um tal. move perigoso, né? É um move perigoso, ainda mais quando ele fala, poxa, acho que era o penteado, né? Porque ele muda o penteado, volta pro básico, né? Back to the basics, né? Então, quando o cara já volta atrás no penteado, é porque ele tá reconhecendo seus erros, né? Ele tá percebendo que, poxa, botei o penteado cedo demais, né? Devia ter me consolidado aqui um pouco antes. Assim, ele não tá jogando como um jogador de seleção americana, né? Como um bom jogador. Assim, talvez uma seleção americana de 4º lugar no Mundial, talvez ele até esteja, né? Mas não tá se candidatando para a próxima, pelo menos, sabe?
Não está fazendo um ano especial, não está tendo um ano especial, e começou inclusive como titular, e o Darvin Ham fala, pô, vamos vir do banco aqui, vou te chamar de Manu Ginóbili e vou te botar no banco, né, pra você não sentir tanto que você vai pro banco. Isso até fez um certo bem, né, voltou pro penteado original, voltou pro banco, zona de conforto, alguns números voltaram, né, alguns números estão chegando, né, no mais próximo. Então, assim, as últimas partidas do Austin Reeves já trazem, né, algumas pérolas, né, algumas coisas pro torcedor do Lakers ficar com um pouquinho mais de confiança no contrato que deu, né, não só no contrato, mas nas fichas que aposta para que esse time seja especial, né. Esse Lakers foi especial na temporada passada, na reta final da temporada passada e playoffs, porque o Austin Reeves contribuiu bastante, né. Ele foi um cara positivo dentro de quadra. E nos primeiros 5 jogos dessa temporada, ele só teve passagens negativas pela quadra. Com as mudanças que foram acontecendo, né, de rotação, e agora, mais recentemente, com a sua despromoção para o banco, mas com uma certa promoção no sentido, agora você está no banco, mas você, quando vem, você vai ser o cara, né? Você não vai estar dividindo a quadra com o D-Low, né? Que vai dividir os toques na bola com você, né? Então isso acabou proporcionando alguns bons jogos em sequência para o Austin Reeves, e acho que ele pode sair dessa lista, viu, Gibas, das decepções da temporada, né? Ele tinha tão pouco, né, como um jogador na NBA até hoje de repetição mesmo, né? Que mesmo essa temporada em que ele não tá tão bem, alguns números brutos estão até mais aesthetics, né, do que das outras temporadas, mas é porque o que ele fez nos playoffs e o que ele fez já tendo a oportunidade de jogar pela seleção norte-americana, né, dos Estados Unidos, bom que se diga, porque nem foi a melhor seleção norte-americana do Mundial, e de ser esse cara, será que alguém vai meter 100 milhões no Austin Reeves nessa off-season, né, e vai tirar ele do Lakers? Então, por toda essa expectativa dele, Gibas, se esperava mais, né? Por isso que ele tá nessa lista aqui, né? É uma pressão sempre jogar pelo Lakers. É gostoso, né, jogar pelo Lakers, porque se você vai bem, Cam Reddish está dando os seus pulinhos aí, Gibas. Engatou uma sequência de mais de 15 pontos por jogo em, sei lá, em 2 jogos, e as pessoas já estão elogiando, né? Ontem foi o Doc Rivers que falou, olha que achado pro Lakers, né, o Cam Reddish. Sempre foi um as defensivo, né, e agora tá com jogadores estelares ao seu lado, né, estão cobrando isso dele todas as noites, né, isso vai fazer muito bem para ele. Tomou trintinha quase na cabeça ontem, né? Mas tá tudo certo. Mas, Givas, o Lakers é gostoso demais quando vai bem e cobra do outro lado, né? Uma torcida que cobra, que vai puxar muro, que vai exigir, né? Ontem no Giannis, Givas, durante o jogo, tinha, acho que era o Mauro, acho que foi o Maurão. Ele falou, cara, o D'Angelo Russell é o pior armador titular da NBA, né? Então a torcida cobra, viu, Gibas? A torcida cobra porque você ser Life Snake. angelino, né? Life Snake. Life Snake demais, né? Se você é Lakers, é Life Snake sempre. E quando você tá no lado amarelo da Angelino, né? O Angelino side da história, né? Você é bem cobrado, e o Austin Reeves tá aqui por isso, né? Mas tem condições de sair dessa, viu, Gibas? Ele tem bons amigos também, né? Tem bons amigos. É isso. Queria convidar todo mundo que ouviu a apoiar o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 12 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado. A partir de R$ 23 você, além de desbloquear todo o conteúdo de áudio, ainda vem para o nosso baita grupo no Telegram, o Giannis, Grupo Institucional de Apoio, negando o nosso inimigo, o sono. Muito obrigado a quem chegou ontem no feriado, hein? O Vitor Hugo Vitorino, apoiador da Dançando, sempre com a Nova gente. Iguaçu! E o Guanais, hein? Lucas Guanais. Que Personalidade velho? de mídia. Chegou Estrela de agora? Cadê ele no Giannis, que não chegou ainda, velho? Mas, Tem que botar esse homem agora no Giannis. Personalidade de mídia, né? Personalidade de mídia do basquete brasileiro. Muito obrigado aos apoiadores do Belgradão que tornam este projeto possível. Destaque final? meu destaque final, Gibas, vai para todo mundo que tem furado a bolha aí. Tô até botando sonoplastia que não sei se tá chegando, viu, Gibas? Tá ajudando o Café Belgrado a furar a bolha, né? Divulgando o conteúdo do YouTube do Café Belgrado, comentando no Insta, né? Comentando no Insta e avisar, ó, no dia 18
vai ter postagem do Café Belgrado, que é um sábado, né? Um dia que a gente não pode pedir e implorar para vocês assim, ao vivo, né? Vai ter postagem do Café Belgrado de publi, então, por favor, se você vê uma publi do Café Belgrado, faça tudo que é possível você fazer com publi, né? Menos xingar as pessoas, né? Faça tudo que for positivo, né? Like, compartilhar, retweet, repostar, postar no story, postar no... que mais, Gibas? Em todos os lugares, né? Todos os Postar, lugares. Passar nos todos grupos os- do WhatsApp, né? Falar, ó, e- eles estão, sei lá, fazendo pela paz mundial, né? Eu vi ontem um pedaço da live da Marvel, né, Gibas? Porque tá começando antes do jogo da NBA. Então dá pra pegar, ela começa às 9 e aí o jogo da NBA começa às 9h15 e tal, né? Então eu consigo ver uns 15 minutinhos todos os dias. Ela voltou a fazer todos os dias. E no começo ela tava dizendo assim, gente, já passou da hora de vocês me deixarem famosas, né? Se eu não sou famosa ainda, a culpa é da minha fanbase. É que não conseguiu me tornar famosa ainda, né? Pouco se fala como vocês são desleixados e quis roubar toda essa linha de raciocínio pra gente, viu, Gibas? Foi bem. Culpar os outros sempre é muito mais gostoso, né? Pô, tranquilamente mais gostoso. Seguinte, hein? Amanhã, Se você sexta-feira. tem a chance de culpar os outros, por que você culparia você mesmo, né, Gibas? Pra que autocrítica, velho? Autocrítica nunca Acho que levou ninguém até a lugar nenhum. a lei brasileira proíbe você de culpar você mesmo. Você tem que culpar os outros. É isso. Seguinte, amanhã, dia 17/11, sexta-feira, tem live, hein? Live de copinha da NBA, Nisso, pô. né? Cara, amanhã vai ser muito boa a rodada. Amanhã vai ser muito boa a rodada. Então, espero vocês nessa nossa baita live de sexta, por volta das 8h50 ali, mais ou menos, a gente vai estar apto a postos e envenenados de nitro, tipo Top Gear. Valeu, forte abraço e a gente se vê.